Olha, agora a gente fala sobre um alerta. Dados da Previdência Social mostram que de cada 10 afastamentos, 5 estão relacionados a doenças emocionais, como depressão e ansiedade. É uma sensação estranha, uma pressão no peito, falta de ar, palpitação. Para alguns é frescura, mas as crises de ansiedade existem, assim como a depressão, uma tristeza profunda, falta de vontade para tudo. Foi uma fase muito difícil na vida desta mulher. Eu não estava em condições mesmo de trabalhar, não tinha psicológico de levantar da cama, não tinha psicológico de entrar no terminal rodoviária, não tinha psicológico de falar com as pessoas, não tinha. Tive crises muito fortes que eu cheguei ao ponto de querer me suicidar. No ano passado, segundo a Secretaria de Previdência Social, em todo o país, entre cada 10 pessoas afastadas, 3 foram por depressão e 2 por transtorno de ansiedade generalizada. O ser humano não é dividido em partes opostas, vida pessoal, vida profissional. A gente é uma coisa só. Não dá para chegar em casa, desligar a chavinha e deixar para trás todos aqueles problemas como competitividade, pressão por resultados e muitas vezes exaustão por jornadas longas de trabalho, e tudo isso mexe sim com o psicológico. Por isso, em alguns casos, a depressão e a ansiedade podem sim ser consideradas doenças ocupacionais. A partir do momento em que você é obrigado a fazer o que você não gosta, né? A executações com as quais você não concorda, então isso é adoecedor. Então isso realmente é saúde ocupacional, se for nessas condições. E claro que essa história tem também o lado do patrão. A Rufina é dona de uma confecção. Já teve funcionário afastado por vários motivos. Agora um deles está de licença médica por depressão. Teve que contratar um colaborador temporário e investir em treinamento. Sabe que precisa, sobretudo, ser solidária. Tem que ter uma aceitação, né? Porque não tem como você vai pôr um funcionário que não está bem, que ele não está, né? Às vezes toma uma medicação forte, o médico é que tem que falar, olha, eu preciso afastar porque você está tomando medicação forte. Então tem que ter um equilíbrio aí, uma aceitação e vamos embora, né? O patrão tem que ser compreensivo também, né? Tem que ser compreensivo, porque você contrata ser humano, não é verdade? A Thaís trabalha com gestão de pessoas. Para ela, seja lá qual for o porte das empresas, todas precisam encontrar formas de lidar com essa realidade. Canais de comunicação e até o contato entre patrão e empregado são muito importantes para, pelo menos, diminuir o problema. Proporcionar programas que possam desenvolver, seja uma atividade física para melhorar o comportamento da pessoa, ou até mesmo uma gestão com essas pessoas que estão à frente desses funcionários, que seria na maneira de lidar. A empresa ela tem que criar essas condições favoráveis para que não se torne um ambiente de trabalho estressante aí para o funcionário. Quando essas doenças ocupacionais chegam, tem que tratar. Como é uma doença assim, invisível, eles não acreditam. É difícil eles acreditar, porque se fosse uma doença visível, braço, perna, né, seria mais fácil eles falarem, não, realmente, mas como é uma doença invisível, eles falam assim, não, tá com frescura, é coisa da cabeça, é só dar mais serviço. Então é onde eles acabam não colaborando, infelizmente. Realmente é um problema sério. Nós separamos agora os números para a gente ter uma ideia de como está o cenário nas maiores cidades aqui da região. Vamos ver. Em São Carlos, no ano passado, foram 483 afastamentos concedidos pelo INSS relacionados a doenças emocionais. Em Araraquara, foram 351. Em Rio Claro também teve, foram 249. Na contramão desses dados estão Águas da Prata, Mutuca e Trabiju. Nestas 3 cidades foram registrados apenas 2 casos em cada uma delas no ano passado. E para falar mais sobre esse assunto, nós convidamos a psicóloga Tayane Barbosa para uma entrevista aqui no estúdio. Tayane, boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite nesse feriado. Vamos começar falando um pouquinho das principais doenças que motivam esses afastamentos. Depressão, síndrome do pânico, o que mais que tem aí? Isso, eu começo falando pela ansiedade. A ansiedade ela pode gerar também a TAG, transtorno de ansiedade generalizada, síndrome do pânico e também depressão.
E as pessoas estão se conscientizando mais, portanto que o número de procura por atendimentos também no consultório aumentou. Tá, hoje em dia a gente ouve falar da síndrome do pensamento acelerado, acho que é bem isso da ansiedade, né? Até que ponto que isso daí começa a afetar a gente lá no nosso ambiente de trabalho? Sim, afeta muito, porque a síndrome do pensamento acelerado está muito relacionado com a ansiedade. E a ansiedade é um medo excessivo, a preocupação excessiva e tira a pessoa daquele controle. A pessoa passa a não render como deveria e é todo um ciclo aí. Tá com a cabeça lá em outro lugar, né, e não consegue focar naquilo, né? Sim, a maioria dos transtornos, ansiedade, depressão, as pessoas não têm muito conhecimento, mas afeta muito a atenção. Então a pessoa para de ter o rendimento necessário. Isso é muito confundido com preguiça, a pessoa não quer fazer, tem um preconceito muito grande aí que a gente está conseguindo aos poucos estar quebrando. Falando mais sobre isso, né? Sim. Agora, quais características de um ambiente de trabalho que acabam contribuindo aí para esses afastamentos, essas doenças lá dentro ali da nossa empresa, que a gente precisa observar? Falta de motivação, o funcionário ele tem que estar ali motivado para trabalhar. Nós temos também o assédio moral, que é uma coisa muito perigosa. Competitividade entre os funcionários, isso atrapalha muito. E também a insegurança, que nos últimos tempos está sendo muito ligada à crise econômica. A pessoa ela precisa ter segurança em qualquer área da sua vida para ter estabilidade emocional. Então, o fato de não saber se vai ser demitido, se vai continuar ali, não tem a segurança necessária. Isso gera todos esses transtornos que eu citei. Tá certo. E como que é o tratamento nesses casos? Muitas vezes, antes de chegar a afastar o funcionário, como que ele consegue ser tratado? Isso daí começa a ser cuidado para evitar que chegue até o afastamento? Sim, eu acho que o primeiro passo começa dentro da empresa, um ambiente de harmonia. E também a pessoa, o funcionário, ele tem que passar por um psicólogo, fazer uma avaliação. Hoje nós temos testes que a gente consegue avaliar muito bem o nível de ansiedade, porque a gente vê que a pessoa está com ansiedade, mas é preciso medir esse nível. Então a gente tem material para isso. Também o tratamento medicamentoso, porque nesses casos da depressão, faltam algumas substâncias, noradrenalina, dopamina, serotonina. Então, se não entrar com tratamento com psiquiatra e com a medicação, acaba não se tendo um resultado aí. Como que deve ser o comportamento do funcionário? A hora que ele já não está se sentindo bem, além dele procurar uma ajuda médica, ele precisa comunicar à empresa que ele está com esse problema? Não vai pegar mal, né, como muitos dizem aí? Não, eu acho que é o primeiro passo. Para ele receber ajuda, ele tem que mostrar isso, que ele está precisando dessa ajuda. Porque senão, não tem nem como o líder, a pessoa responsável ali, observar isso. Então, é pedir ajuda, não ter vergonha e quebrar esse preconceito. E como reinserir essa pessoa no ambiente de trabalho depois desse afastamento? Como acolher ela de volta? Sim, tem que ser um ambiente que tenha flexibilidade, valorização do funcionário, alguns benefícios, motivação, essa flexibilidade do horário, do funcionário poder se cuidar. Tudo isso vai valorizar a saúde do funcionário, a pessoa que o funcionário é, porque sem o funcionário nada anda, né? A empresa depende muito disso para ter todo um resultado aí no comprometimento, na saúde. Tá certo. Então, muito obrigada pelas dicas, por essa conversa, viu, Tayane? Boa tarde para você. Boa tarde.